Aos irmãos da classe, graça e paz, que todos tenham um bom dia junto com os seus. E que possamos cada dia estar olhando para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A lição de hoje da nossa EBD, ela vem falando sobre a visão da vitória do bem, baseada em Apocalipse capítulo 17 até o 19. E esses capítulos, eles são de grande relevância aos acontecimentos que procedem à celebração das bodas do Cordeiro, como também a iminente vitória de Cristo sobre a besta, o falso profeta e Satanás. A visão da grande prostituta no capítulo 17 aponta 3 quadros. Primeiro, faz uma descrição da grande prostituta. Segundo, descreve a besta. Terceiro, fala sobre a grande vitória de Cristo e sua igreja. A infidelidade no texto está representada no que João chama de a grande prostituta e a besta. Retratada por uma mulher prostituta, na palavra a ideia de prostituição é aplicada à idolatria, pois é um ato de infidelidade a Deus. Destaques que identificam a grande prostituta: a idolatria a deuses, reis, imperadores, como a infidelidade a Deus. O contraste entre a igreja dos remidos e a falsa igreja. A falsa igreja e a falsa religião é conhecida pela sua infidelidade. A falsa religião é a grande prostituta, é conhecida pela sua ganância material. A grande prostituta é conhecida pela sua sedução e ela é conhecida também pela sua violência, pela perseguição, conforme relatado no capítulo 17. Mas qual o significado da Babilônia? No capítulo 17, o verso 18, a Babilônia, a grande prostituta, indicava Roma e seus imperadores que os perseguiam porque permaneciam fiéis ao culto ao Senhor Jesus. O juízo divino se levanta em defesa de seus fiéis. Assim, em toda a época e a história da igreja, ela deve se manter fiel ao Senhor, prestando-lhe o verdadeiro culto, mesmo que isso lhe custe sofrer perseguição. Babilônia é o mundo corrupto, a luxúria, a morada de demônios, em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. Fica claro no texto que Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. Babilônia refere a todos os impérios ou sistemas religiosos que se levantaram contra Deus e contra a sua igreja. Ela aparece também como representação da rebeldia humana contra Deus. O sistema do mundo que se opõe contra Deus. Deus não apenas ordena a igreja de sair de Babilônia, o mundo corrupto, mas dá as razões para isso. A. Para que a igreja não se torne cúmplice da sua desobediência. Capítulo 18, verso 4. B. Para que a igreja não seja atingida pelos flagelos que serão manifestados. Capítulo 18, verso 4. Para que a igreja entenda os critérios do juízo divino. Capítulo 18, versos 6 a 8. Para que a igreja entenda que o juízo divino se manifestará repentinamente. Capítulo 18, verso 8. E o capítulo 19, ele vem falando sobre a glória do Cordeiro. João mostra o grito de vitória da igreja de Deus no céu. O mundo passa, Babilônia cai, mas a igreja de Jesus canta. Essa celebração não é o grito de vingança pessoal, mas o regozijo pelo justo julgamento de Deus. Assim como diz a palavra de Deus, o mundo e o seu desejo estão passando, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que andam com o Senhor permanecerão. A glória do Cordeiro chegando ao momento culminante da história da humanidade. Apocalipse 1:11 fala da perseguição do mundo sobre a igreja de Deus e como foram os alvos do juízo divino. B. Apocalipse 12:16 fala 12 ao 16 como se trava a batalha do dragão, do anticristo, do falso profeta e da grande prostituta, que se juntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja.
C. Apocalipse 17 e 18 revela como o sistema do mundo representado pela religião falsa e os sistemas políticos e econômicos entrarão em colapso. E o D diz que Apocalipse 19, João tem a visão da alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Jesus, Cristo em sua vitória sobre seus inimigos. E João contempla então a grande celebração. O louvor no céu é dado a Deus pelas criaturas celestiais, 19:4, pelos remidos, 19:5, e é um hino dirigido a Deus e expressa alegria e agradecimento por haver cumprido a promessa da derrota da grande cidade, Babilônia, na luta em favor do seu povo. O louvor é o reconhecimento de que a salvação, a glória, a honra e o poder pertence a Deus. Apocalipse 19:3. E a razão desse louvor é identificada na citação seguinte: a chegada das bodas do Cordeiro, a sua noiva já se preparou. Significa o Cordeiro Cristo e a esposa os santos, a igreja. A roupa é feita das justiças dos santos, significa que a forma como os salvos são apresentados no encontro com o Cordeiro Cristo. Essa roupa é concedida pelo Senhor Deus, pois é Ele que faz justiça, ou a justiça dos santos. Pode significar também atitudes justas que vêm da capacitação divina na vida dos crentes. E os justos são todos aqueles que foram justificados no sacrifício de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que purifica de todo o pecado, conforme capítulo 7, versos 13 e 14. O céu celebra o triunfo final de Deus sobre a grande prostituta. O capítulo 19, 1 e 2 fala dos céus que se regozijam, porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus está no trono. Ele é a salvação, a glória e o poder. Exalta sobre ela, ó céu. Exultai também sobre vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Apocalipse 18, 20. Jesus é juiz da prostituta, da falsa igreja, e une-se com a sua igreja, ao mesmo tempo em que a falsa religião diz ai, ai, e a noiva do Cordeiro e o Cordeiro dizem aleluia. O céu se abre para a vinda triunfal de Cristo, Rei dos Reis. A aparição do noivo, o Rei dos Reis, no capítulo 19, verso 11, trata a descrição do noivo, Rei dos Reis, os exércitos e os acompanhantes do noivo, o Rei dos Reis, a derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis, o Rei dos Reis e seu triunfo sobre seu inimigo na batalha final, no Armagedon. Então nós vemos aí todas as situações que vai envolver o fim, a transformação global. O cavaleiro vitorioso, João vê o cavaleiro vencedor em toda a sua magnificência e força em favor dos santos da Ásia e dos santos em qualquer época da história da igreja. Ele é quem vence o inimigo. E aí nós vemos a celebração pela vitória do Cordeiro sobre Babilônia, no capítulo 19 de Apocalipse, verso de 1 a 10. A morte da prostituta é celebrada no céu. Assim é revelada a celebração em forma de hino. No cântico deste hino é usada a palavra hebraica aleluia, que quer dizer louve ao Senhor. Esta palavra é repetida 4 vezes nesse texto e não se percebe mais em toda a revelação. A alegria se deve ao fim da influência de Babilônia sobre a terra. Em Apocalipse 6,10 podemos ver a oração dos mártires que foi atendida. E como se aplica ao nosso tempo? A igreja de hoje. Não é novidade para todos nós que percebamos como a cultura mundial está cada vez mais tolerante à depravação, à idolatria, ao ateísmo, além de pensamento relativista que domina a cultura do presente século. Mas não nos esqueçamos de que Deus é soberano e tem o controle de toda a história. E Ele coordena os fatos independente de quais sejam
para o aprimoramento da igreja e o cumprimento da sua palavra. Não podemos perder a esperança, pois Deus age na história e exerce justiça na hora certa em favor da sua igreja. Devemos esperar pela justiça do Senhor. Devemos celebrar ao Senhor por todos os seus grandes feitos poderosos. E chegamos aqui à conclusão de que a vitória de Jesus sobre o Império Romano mostra que todos os poderes humanos e das trevas um dia serão vencidos por ele e que os crentes participarão da vitória. No passado, essa vitória se deu ao crente a paciência e a resistência no meio da mais cruel perseguição. Hoje, os crentes serão estimulados à paciência no meio das dificuldades e a fé em Jesus Cristo os impõe a resistir aos ataques do inimigo. Em breve, Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Cristo o Senhor da sua vida? É uma pergunta que devemos fazer. É Cristo o Senhor da nossa vida? Será que nós estamos preparados para se encontrar com Cristo? Vigie para que aquele grande dia não os apanhe de surpresa. Porque disse Jesus que ele virá como um leão, como ladrão. E muitos serão pegos desprevenidos. Que cada um de nós possamos estar atento à orientação da palavra de Deus, à direção do Espírito Santo, para que possamos estar despertos no dia do Senhor. Não sabemos quando virá, sim, a Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora, mas que nós devemos estar observando os acontecimentos à nossa volta e estarmos atentos, porque as promessas de Deus não falham, o cronograma de Deus não falha, e Jesus virá e libertará o seu povo da escravidão. E aqueles que continuem puros, aqueles que continuam agindo longe de Deus, serão ceifados. Que a graça e a misericórdia do Senhor Deus acompanhe a cada um de nós, cada dia do nosso viver. Que o Senhor Jesus nos guarde e nos proteja de sermos levados a se envolver com esse tempo de idolatria, esse tempo de descompromisso com Deus, esse tempo em que as pessoas são relativistas, achando que a sua ideia é a certa, que o seu modo de ver e de pensar é o correto, e onde nós vemos a transformação do que é certo em errado e do que é errado em certo. Oramos ao Senhor que nos guarde, nos proteja e nos conduza cada dia. Que os irmãos tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, e que possamos dar sempre, em todo o tempo, glórias ao nosso Deus. Glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de podermos estar em pé diante do Cordeiro. Que sejam abençoados nesse tempo. Amém.